4. É um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado maravilhosa, né? Um sábado assim excelente para começar o dia já o quê? Estudando, né? Aprendendo. A gente sabe que quanto mais a gente coloca na rotina da gente o hábito de estar estudando, isso se torna muito mais fácil, né? Porque vira um hábito. E aí é uma coisa natural, como por exemplo tomar água, pentear o cabelo, né? Então separem todo sábado uma horinha, né? Enquanto a gente não volta ao nosso encontro presencial, né? Eu preciso que vocês separem uma hora do tempo de vocês para assistir esse vídeo, para responder as atividades, para tirar as dúvidas, certo? Porque aí vira um hábito, você já sabe que naquele sábado, naquele horário, você já vai ter um compromisso marcado com quem? Comigo! Exatamente, meu povo, comigo, né? Então não me deixem sozinha, me respondam quando eu falar lá no grupo, vamos interagir, que eu tô lá a todo vapor com vocês, certo? Gente, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 8, a página 40 a 42, e nós iremos falar sobre doença de Alzheimer. Então já pega seu material aí, certo? Pega seu livro é super importante você estar acompanhando tudo que está acontecendo ao decorrer do nosso conteúdo online com o livro de vocês na mão para ir acompanhando, porque é uma forma de vocês não se perderem, né? Tudo que eu vou falando aqui, tudo que eu vou mostrando aqui nesse slide, que eu vou falando, é retirado do material de vocês. Então, por isso que é importante vocês estarem aí com o livro, certo? Aí, às vezes, pode acontecer de eu esquecer um pequeno detalhe na minha fala, só que tem aí no material de vocês. Então, vocês não ficam sem a informação, por quê? Porque estão acompanhando. Então, é super importante e válido vocês estarem aí, certo? Com o livrinho de vocês na mão, pegar a canetinha, pegar um caderno e fazer as anotações de vocês, certo? Então hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer, como preferir, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa patologia. E aí eu já peço para vocês, para quem ainda não fez uma leitura prévia do material, pausa esse vídeo, pega o livro, lê e depois libera o vídeo novamente para vocês assistirem, ok? Então vamos lá, gente. Não posso começar já iniciando o conteúdo de hoje, porque eu tenho que fazer o quê? Perguntar a vocês se vocês estão lembrando aí do nosso conteúdo anterior, né? Eu quero saber como é que tá aí funcionando na cabecinha de vocês. Então, sábado passado a gente aprendeu sobre AVC, né? A gente viu que o AVC, existe dois tipos de AVCs, né? Que é AVC isquêmico e AVC hemorrágico. A gente aprendeu como é que acontece esses dois tipos de AVC, quais são os fatores que podem estimular o desenvolvimento do AVC, né? E como vocês, cuidadores, podem estar melhorando o dia a dia das pessoas aí que têm sequelas de AVC e que vocês estão cuidando. Não foi isso, turma? Que a gente viu? Pronto! E aí hoje nós iremos aprender sobre doença de Alzheimer. Então nós iremos aí conhecer um pouco mais sobre esse mal, né? Muitas pessoas conhecem pelo mal de Alzheimer ou doença de Alzheimer. Nós iremos conhecer os estágios dessa patologia. A gente sabe que a doença de Alzheimer, ela passa por estágios, né? E cada estágio tem a sua característica. E as dicas de como vocês, cuidadores, podem conviver com esse paciente de Alzheimer. Então, vem comigo que hoje tá, supimpa o conteúdo maravilhoso, preparado com muito amor e carinho para vocês, certo? E aí, meu povo, meus alunos maravilhosos, meus alunos que estão sempre aí conversando, né? E aí perguntando e interagindo comigo. Eu queria saber se vocês sabem o que é a doença de Alzheimer. Vocês já se perguntaram o que é doença de Alzheimer? Professora, eu acho que eu conheço alguém que tem, eu acho que na minha família tem alguém. Se você já trabalhou, se você conhece, se você já conviveu com alguém com Alzheimer, comenta lá no grupo,
certo? Como é a convivência, como foi a sua experiência convivendo com um paciente com Alzheimer, certo? Se tem algum familiar, como é que ele se comporta, como é que vocês, familiares, convivem com essa pessoa, para estimular ainda mais, para fazer com que ela tenha uma vida não tão sofrida e limitada, né? Agora, recente, estava vendo como é o nome? Nas redes sociais, né? Nas redes sociais, um vídeo de uma senhora, o neto dela sentado de frente para ela, e ela diz assim: você já descobriu quem é a sua avó? Sendo que ela é a avó do rapaz, né? Aí o rapaz disse: você é minha avó, você é minha avó. Aí ela: eu sou sua avó. Então, assim, a doença de Alzheimer, ela tem vários estágios, e um desses estágios ela não reconhecer os seus próprios familiares, né? Então, aparentemente, ela chega, fica assim surpresa, ela muda toda a fisionomia. Por quê? Porque a doença, ela faz tudo isso, né? Ela permite que o paciente, ele literalmente não saiba quem é, né? Muitas vezes ele nem auto se conhece, não sabe nem quem é ele. Então, a carinha que ela faz, assim, de surpresa: nossa, eu sou sua avó, que prazer, ela toda assim, bem educada, né? Que prazer. E com certeza, alguma fase da vida dela, né, antes da doença, ela muito bem sabia que era o neto dela, né? Mas a patologia, ela faz exatamente isso. Ela atinge muito essa questão do reconhecer, a questão do comportamento. Então, a gente vai aprender aqui um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, né? E aí eu trago uma definição que diz o seguinte: a doença de Alzheimer é um tipo de demência, certo? Que é uma diminuição lenta e progressiva da função mental, que afeta a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade para aprender. Então, a gente vê que o Alzheimer, ela é uma patologia que não é desenvolvida da noite pro dia, você já está esquecendo de tudo. Não, né? Ela é uma doença lenta. Ela atinge o seu organismo e ela vai sendo desenvolvida devagarzinho. Ela vai dominando as suas funções, mas de uma forma mais vagarosa, né? Uma coisa mais lenta. E aí, até chegar às fases mais graves. Eu vou mostrar umas gravuras para vocês mais à frente, mostrando como é que fica o cérebro de um paciente com Alzheimer, as perdas importantes que existe nessa região. Então, a gente sabe que afeta a memória, esses pequenos lapsos de memória que a gente consegue observar, né? O pensamento, a pessoa começa a pensar de formas diferentes, né? Agir de formas diferentes também, e até mesmo a dificuldade de aprender algo. A gente sabe que o envelhecer já faz com que a gente diminua essa velocidade do aprendizagem, mas com a doença de Alzheimer isso se intensifica ainda mais, certo? E aí eu trago algumas informações super importantes sobre a doença de Alzheimer, que diz o seguinte: em 60 a 80% dos idosos, a causa da demência é a doença de Alzheimer, né? Então, muitos idosos têm 90 anos lúcidos. Tem pacientes, eu já convivi com um paciente com 93 anos e ela era lúcida da Silva. Ela sabe todas as datas comemorativas, ela sabe tudo, ela lembra de tudo, ela tem a memória perfeita, né? Então, ela não tem Alzheimer, ela não tem nenhum tipo de demência, né? Só que existem pacientes que jovens, 70 anos, 67 anos, já podem desenvolver aí o quadro de Alzheimer, né? É rara sua existência em pessoas com menos de 65 anos de idade. É um pouco mais difícil a gente ver pessoas um pouco mais jovens tendo Alzheimer. Apesar que tem um filme que é muito conhecido, que é O Mundo de Alice, alguma coisa Alice. Não sei se é O Mundo de Alice, A Vida de Alice, uma coisa assim, que relata a história de uma mulher com 50 anos que começou a desenvolver o Alzheimer. Então, é raro, muito raro. Pode acontecer, professora? Pode. Mas ela é uma patologia bem mais desenvolvida da terceira idade, não tão prevalente em pessoas mais jovens, certo? Maior prevalência em idosos acima de 60 anos, como eu falei pra você, a partir daí, né? O percentual de pessoas com a doença de Alzheimer aumenta de acordo com a sua idade.
Então, 65 a 74 anos, nós temos aí 3% pode desenvolver aí o Alzheimer. 75 anos a 84 anos, 17% também desenvolve o Alzheimer. E 85 anos para cima, aí a chance de desenvolver é bem maior, certo? Então, 32% aí pode desenvolver a doença de Alzheimer. Então, a gente vê que essa patologia, ela é desenvolvida muito mais por pessoas a partir dos seus 65 anos de idade. Porém, pode desenvolver um pouco mais precoce, professora, 60, 55? Pode, mas é mais raro, certo? Não é tão fácil da gente ver esses casos, não. E aí nós temos 3 fases da doença de Alzheimer, né? 3 fases. Nós temos a fase inicial, a fase intermediária e a fase grave. E aí eu vou falar sobre cada fase dessa. No material de vocês existe, certo? Um quadrinho aí que tem todas essas fases bem bonitinhas para vocês. E diz o seguinte, a fase inicial é aquela dos lapsos, né? Na memória recente. Esquece a comida no fogo, a comida realmente tosta, porque foi esquecida. Esquece onde botou o celular, a chave, alguma coisa do tipo. Mudanças de comportamento, né? A gente percebe que se a pessoa é muito falante, é muito comunicativa, a pessoa ela fica mais retraída. Se for uma pessoa mais, né, tímida, ela passa a ficar mais comunicativa, mais falante. O senso de direção é comprometido, então o paciente ele tem esse senso de direção comprometido todos os dias, vai comprar pão na padaria próximo da sua casa. Mas num belo dia se perde, não lembra mais o caminho para voltar para casa. Mesmo que ele tenha feito aquilo ali por mais de 20, 30, 50 anos, o mesmo caminho, mas naquele momento ele perdeu a direção, não sabe para onde é que vai. Então, das questões mais perigosas do Alzheimer é essa, né? A pessoa não saber mais voltar para casa, se sente perdida literalmente sem saber se vai para frente ou vai para trás. Só que aquele caminho, ó, não é novo, é um caminho que já foi feito por muitas vezes. É um dos pontos que a gente precisa prestar bastante atenção. A atitude pode ser mais agressiva do que o normal. Dificuldade em fixar novas informações. E a teimosia, né? Tem muitas pessoas que dizem, esse idoso dá muito trabalho por causa disso, por causa daquilo. Gente, idoso dá muito trabalho, muitas vezes ele pode estar sendo associado a algum tipo de demência, certo? Então, é porque idoso é ruim, porque idoso... Gente, não é questão muitas vezes da personalidade. A teimosia, ela pode ser desenvolvida pela demência. Então, o Alzheimer, o Parkinson, entre outras patologias que é desenvolvida aí por causa... que tem a questão da demência envolvida, né? Não é teimosia, é a patologia que faz com que ele fique com esse comportamento, certo? A fase intermediária, a perda da memória se intensifica. Aqueles que eram só uns lapsozinhos de pouca coisa de memória recente, ela fica bem mais forte, né? Repetição infinita de informações, falando muitas vezes a mesma coisa. Como, por exemplo, eu já tomei café hoje? Esqueceu, né? E aí diz, menina, hoje eu não tomei café, sendo que já tomou. Então tá repetindo sempre a mesma coisa junto com a perda da memória, né? Estranhamento constante da sua própria casa de parentes. Então tem muitos vídeos das idosas dizendo que quer ir embora pra casa, sendo que a casa dela é aquela, né? Falando, olha, eu tenho uma filha que é muito bonita, falando isso pra própria filha. Então eles têm aí esse estranhamento, né? Tanto da sua própria casa como dos seus parentes. A alternância dos momentos de lucidez para a confusão mental. Então, eles podem sim ter esse momento de lucidez, de conversar, de saber quem é você e em pouco tempo também não saber mais quem é você e de não saber mais, a conversa desanda totalmente. O estresse psicológico, né, pode desenvolver aí a depressão, a agressividade quando é contrariado, dependência física, aí já entra o quê? Vocês cuidadores, né, algumas atividades se tornam penosas e outras perigosas. E o vocabulário, né, muitas vezes o doente ele esquece as palavras óbvias, então tá falando uma coisa, não sai aquela informação porque esqueceu do que ia se falar,
certo? Então, eles também têm essa questão aí. E a parte mais grave, gente, a parte mais grave, o paciente, ele necessita de ou um cuidador ou um familiar que esteja ali presente dele 24 horas. Por quê? Dependência física total. Aquele idoso, ele volta a ser uma criança, ele não consegue mais, de forma alguma, conviver sozinho, certo? Então, o caminhar, né, a locomoção, a fala é prejudicada, muitas vezes tem ausência desses dois, né? O paciente, ele não reconhece nada nem ninguém, nem a si mesmo, ele não sabe nem quem é ele, né? Existem alguns problemas aí, algumas infecções que podem ser desenvolvidas, problema na deglutição, o paciente esquece como é que deglute, e aí vem vários outros probleminhas. Tem paciente que precisa usar sonda, tem paciente que a alimentação tem que ser totalmente adaptada, né, por causa dessa questão da deglutição. Surgimento de feridas e problemas de circulação pela questão do paciente não fazer mais nada, está no estado de morbidez, né, muitas vezes acamado, e aí pode sim desenvolver úlceras de pressão, pode desenvolver alguns edemas, mas se não tiver cuidado necessário, né, a gente sabe muito bem que mudanças de decúbito, estimulação do paciente faz com que esse paciente não venha desenvolver esses probleminhas, certo? A gente diz que ele tem uma predisposição maior de desenvolver, não quer dizer que ele vai desenvolver, ok? E aí, o diagnóstico, né? Como é que eu sei que aquele paciente ele tá com Alzheimer? Gente, os médicos geralmente eles podem diagnosticar a doença de Alzheimer com base em algumas informações, né? Que essas informações são avaliação do médico, teste de saúde de estado mental, né? Eles fazem lá um teste para verificar qual é o nível de lucidez dessa pessoa. Geralmente os exames de imagem, como tomografia ou ressonância magnética, traz essas informações por causa do formato do cérebro como está, né? E o resultado de testes neuropsicológicos, neurológicos e neuroimagens. Então, são todos esses pontos aí que podem ser observados para trazer o diagnóstico quanto antes para esse paciente, certo? A gente sabe que o Alzheimer, ele não tem cura. O Alzheimer, ele tem tratamento. Então, a gente pode fazer o quê? Conviver com o Alzheimer, diminuindo a sua velocidade, né? Então, existem alguns medicamentos que podem ser ofertados aí para diminuir um pouco mais de vários outros probleminhas. Mas não tem cura, né? O tratamento se baseia muitas vezes em medicamento, apoio psicológico, atividades, né, para estimular a mente, entre outros pontos, mas não tem cura. Então, existem alguns fatores que podem estimular o paciente a desenvolver o Alzheimer, né? E aí nós temos alguns fatores de risco, que são inflamação sistêmica, a obesidade, o sexo feminino, ele tem a predisposição maior de desenvolver, traumatismos craniano, diabetes e entre outros fatores aí que podem ser estimulantes para desenvolver o Alzheimer. Professora, todo mundo que tem essas características pode desenvolver o Alzheimer? Não, gente, eu tô dizendo que são fatores, que são estimulantes, que pode, né? Se não tiver não for uma diabetes, for totalmente descompensada, você pode sim vir a desenvolver. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado aí com toda a nossa saúde, certo? E aí nós temos aqui também a imagem que vocês podem observar aí, provavelmente uma ressonância magnética, né, da região cerebral, do cérebro, para ver como é o cérebro de um paciente normal e de um paciente com Alzheimer. Então, vocês vê toda uma alteração, né, aqui é o normal e aqui é com a doença de Alzheimer. E aí vocês observam, ó, que a modificação dos sulcos do cérebro é totalmente, ó, eles perdem todas as informações, células neurais são totalmente perdidas, aqui é um cérebro normal, substância branca, substância cinzenta bem preenchida, olha só como tá a substância cinzenta do paciente com Alzheimer, quase totalmente desaparecida, né? Então, esse corte, pra gente observar como é que tá esse cérebro desse paciente, ele já diz tudo, né? O quanto esse paciente, ele perde todo esse tecido, todas essas células importantes do cérebro, que nos dá todo o comando necessário para o nosso corpo. Então, por isso que eles ficam em dependência grave, né? Dependência total aí.
E aí nós temos aqui também, né, a informação sobre o papel de vocês, cuidadores, para um paciente com Alzheimer. Então, vocês precisam ter cuidado com a higiene do paciente. Muitas vezes o paciente ele não consegue mais se trabalhar essa questão da higienização sozinha, né? E aí precisa do auxílio de vocês. A administração de medicamentos, está sempre atento aos horários, se o medicamento ele está sendo efetivo ou não. Afeto e atenção. Se você está numa profissão que você não ama o que faz, que você não tem paciência, que você não tem atenção nem afeto pelo que você está fazendo, você está na profissão errada. A gente sabe que cuidar do próximo, cuidar de um ser humano, é cuidar de uma vida, é cuidar do amor de alguém. Então a gente tem que ter muito afeto, muito amor, muita atenção por aquilo que a gente está fazendo, certo? E os cuidados no lar. Eu costumo dizer que o idoso, ele não pode. Muitas pessoas dizem assim, mas tem que se acostumar, vai morar com um filho. E o filho quer que o idoso se acostume na casa dele, né? E não é assim, gente. A casa tem que ser adaptada para o idoso, não o idoso se adaptar a uma residência, certo? Então, tem várias coisas, tem tapete no meio da casa, tem várias coisas de vidro, tem coisas que atrapalham a deambulação do paciente. Aí eu vou fazer o quê? Você acha que esse paciente ele vai se sentir confortável ali? De forma alguma, né? Então a casa tem que estar totalmente adaptada, o quarto do idoso de preferência com o banheiro com barras de proteção, tapetes anti-aderentes, né, para não escorregar. Então a casa tem que se adaptar ao idoso, não o idoso tem que se adaptar à casa, para ele se sentir mais feliz e aconchegado naquele local, certo? Gente, então é isso. Nosso conteúdo hoje é baseado totalmente aí no que a gente acabou de ver, né, sobre a doença de Alzheimer. A atividade, eu posso perguntar o que é a doença de Alzheimer. Cita os estágios da doença de Alzheimer, a gente acabou de ver, né, todos os estágios direitinho. No primeiro estágio, o paciente ele tem o quê? Né, lápis de memória, alguma coisa do tipo, né? E aí vocês vão e respondem que acabou de aprender. Então, aproveita agora e já responde essa atividade para não esquecer de nada, né? Fixar aí o conteúdo bem show de bola. E o nosso próximo conteúdo, nós iremos aprender sobre diabetes. Nós iremos aprender sobre diabetes. Que doença é essa, professora? Que problema é esse que acomete tantas pessoas? Então, já dão aquela leiturazinha no material, porque no próximo encontro, estaremos aí com esse novo conteúdo. E aqui, meus amores, eu deixo a nossa frase, né, para esse final de semana, para clarear, iluminar ainda mais a vida de vocês, que diz o seguinte: não espere o futuro mudar a tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem que mudar agora, a gente tem que plantar agora para que a nossa colheita ela seja florida, ela seja tudo aquilo que a gente já sonhou, né? E vocês estão de parabéns, porque vocês estão plantando agora, né? Vindo, estudando, se profissionalizando para colher mais à frente um emprego melhor, um salário melhor, né? Uma remuneração melhor. Então, a gente sabe que não tem como eu esperar um futuro brilhante se eu não estou batalhando o hoje, o agora, para que esse futuro ele venha. Né? Todos os dias que vocês se encham de energia, que vocês se encham de coragem, de fé para vencer as batalhas do dia a dia, porque eu sei que não é fácil. Todo mundo aí mata em torno de 10, 20 leões por semana para poder ir sobrevivendo. Mas a vida é isso, né? Se tudo fosse muito fácil, não teria graça, a gente seria totalmente inertes, a gente não teria aí tanto conhecimento e não seríamos tão diferentes, tão seres humanos iluminados como a gente são, não é isso? Então é isso, meu povo. Um super beijo pra vocês, um ótimo final de semana. Fiquem todos com a paz e contem comigo pra qualquer coisa. Podem ir lá no grupo, perguntar que eu estou lá respondendo a vocês. Tchau, tchau e até sábado que vem!